Graça e paz, eleito do Senhor, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Para mim é um prazer poder voltar aqui e falar um pouco dessa graça de vida. E esse assunto aí que você está vendo foi algo que, sim, queimou meu coração. Lembro como se fosse hoje, quando eu recebi a revelação da graça. A primeira coisa que eu fiz, após conversando com meu marido, eu vou encontrar mulheres na graça. Eu preciso conversar com essas mulheres, qual é a ideia que elas têm, o que elas fazem, como é esse viver em graça. Eu preciso me relacionar. E para minha surpresa, eu descobri que o número de mulheres que tem esse entendimento e dessa liberdade do espírito é muito pequeno, muito pequeno. E aí eu ficava nas minhas reflexões, meu Senhor, mas eu tô sozinha. Claro que depois, eu fui tentando, mas eu não tive sucesso. A minha educação com o espírito relacionado à mulher foi bem solitária a jornada. Eu lembro que eu fiquei em torno de 8 meses. Eu até tentei entrar em contato, pedir telefone de pessoas, mulheres que tinham a visão, que os maridos, que mulheres estavam engajadas. Mas entendo também que era o trabalhar do Espírito comigo, tratando a minha codependência, a minha dependência emocional, por se dizer assim, por uma liderança que seja feminina ou masculina. E eu estive só, mas foi algo que me fez refletir bastante. Eu pude observar, que nesse ministério agora, nessa data que nós estamos falando, março de 2021, o número de homens é superior ao das mulheres. As mulheres ainda não tem um número expressivo de mulheres que tem essa visão, que tem essa revelação para nos transmitir. Aí depois, veio o canal da nossa amada Jaqueline Moraes, com a sua companheira lá, Cristiane. Tem outras irmãs, que eu tenho visto que gravam vídeo, mas eu vou ter a oportunidade ainda da gente bater um papo, conversar. Mas antes não foi assim, não era assim, eu não conseguia encontrar. O Espírito Santo, me deixou num beco sem saída. Era eu e ele, não tinha como eu fugir. Mas hoje eu acordei imaginando, por que não falar sobre isso? Irmão, se você passar em frente a uma denominação, você vai ver que 70% é composto de mulheres. E os outros restantes, 30% de homens, Então, crianças, o que eu quero falar com os irmãos é o seguinte: isso é um fato, é uma realidade. E o que me motivou a gravar esse vídeo foi aquela passagem de Davi, quando ele sai para a guerra, quando ele volta com os seus homens para a sua cidade. Não vou citar referências aqui, irmão, primeiro que eu não vou lembrar. Segundo que fica aí uma pesquisa para vocês. E quando ele chega em sua cidade, suas mulheres tinham sido raptadas. Suas mulheres tinham sido levadas cativas para o povo lá, E a primeira coisa que o homem, Davi, e mais os demais homens companheiros ali, eles caíram no choro, no desespero total que suas mulheres, suas crianças tinham sido levadas. E foi um pranto, muito triste, muito assim. E Davi depois se recompôs e a primeira coisa que ele falou: e aí, Senhor, qual é? Vamos fazer o quê? E ali consultou o Senhor, Ali você vai naquele contexto histórico ali. Eu gosto muito do contexto histórico da passagem de Davi. E ali o Senhor falou: vai. Só que ele foi, Mas o Senhor já havia preparado a estratégia para ele chegar a este povo, onde ele encontrou, colocar um servo, um escravo do povo que levou as mulheres, por estar doente, foi abandonado na estrada durante a viagem. E ali Davi tratou daquele escravo ali, daquele servo ali, daquele povo, e esse escravo ajudou Davi a encontrar essas mulheres. O que me leva a entender que é o seguinte: sua mulher foi raptada, a mente dela foi capturada, a sua mulher está cativa, tá? A sua companheira, a sua namorada. Eu quero que você pense um pouquinho,
como vocês eram antes da religião. Antes da religião entrar. Então, se você nasceu num berço evangélico, vamos colocar assim, você não experimentou algo tipo de uma liberdade. Mas eu tô falando com um grupo de homens, né, que aqui eu consigo ver que a maioria que assiste os vídeos são homens. Você lembra como vocês eram. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: resgate a sua esposa. Deus já tem a estratégia para você resgatar a sua esposa. A sua esposa está hoje como uma escrava, a sua esposa está raptada, foi sequestrada e você recebeu a graça e está deixando acontecer. Ah, Sara, mas como é que eu faço isso? Como é que eu resgato? Primeiro que o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Se ele abriu, se o próprio Deus abriu o seu entendimento, ele já tem a estratégia, o caminho já foi preparado. A única coisa que você precisa é se mover. Como é que você vai se mover? Temos dois perfis aqui, né? Temos aquele homem como o meu marido, que servo, fiel, leal e tal. Quando ele virou para mim: assista esse vídeo, Sara, e me diz o que você entende, por mais que eu esteja achando, por mais que eu estivesse achando que ele estava louco e que de verdade ele parecia um louco, e não venha fugir, sua esposa está achando que você enlouqueceu. Algo aconteceu com você, você perdeu o juízo. Então ela está pensando em te colocar no hospício, te levar para um tratamento psiquiátrico, fazer alguma coisa. Por quê? É muita mudança. Então, se você é aquele que frequentava e de repente recebeu a graça e parou e se posicionou: não vou mais, vai você, se você quiser ir, e ficar criticando o pastor, né? Tem esse perfil. E tem um outro que, tipo, nunca pisou na igreja, a esposa foi raptada pela religião, foi capturada, e ele se posiciona só falando mal, que você vai dar dinheiro pro pastor, que você quer namorar o pastor, que você quer fazer não sei o que com o pastor, que você deve ter um macho lá. Então, isso... O que você tem? Você recebeu a graça, a revelação da graça. Você tem que entender o seguinte: muita coisa que você fazia era carne. Carne. Inveja, sabe? Obras da carne. Inveja, disputa. Você quer disputar com o pastor. Mas eu quero te falar uma coisa clara: toda mulher religiosa que está na religião, ela quer casar com um pastor, um homem posicionado. Então agora é a sua vez. Então os próximos vídeos que eu vou gravar, eu quero falar